Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar de casamento. À medida que for surgindo as ideias, eu vou falando com vocês, tá? É muito importante a gente entender o que é o casamento e qual a finalidade dele nos planos divinos. A família, ela exerce um papel muito importante nas obras de Deus. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Quando ele pediu isso, ele estava pedindo que nós nos amássemos, todos nós nos amássemos como irmãos, né? Ele não disse que era para a mulher e o marido se amar, não, era para que nós nos amássemos. E a família é aonde é mais possível que eu comece a amar de forma incondicional. É mais difícil eu amar o vizinho de forma incondicional do que amar um membro da minha família. Então a família é esse exercício, é que vai te dar condições para que você vai potencializando a sua capacidade de amar de forma incondicional, porque a gente ama, mas a gente ainda não ama de forma incondicional. É por isso que Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Exatamente porque ele quis mostrar para nós que para ele é o único, não tem diferença entre Maria, que é a mãe dele, a mulher que gerou, e a mulher que foi pega em adultério. Não tem diferença. Ele ama a todos. Assim como a planta, ela tem necessidade do sol, as raízes têm necessidade de tirar os nutrientes do solo, a nossa alma, a nível de psiquismo, porque psique é alma, né? Nós temos uma necessidade de nos relacionar com outra alma. A nível de alma, nós temos essa necessidade. Essa necessidade ela é colocada dentro de nós, porque é através dos relacionamentos que eu vou sublimar a minha alma, é através dos relacionamentos que eu vou trabalhar as minhas virtudes, porque eu só cumpro as leis divinas uma vez que eu vou trabalhando as virtudes. Gradativamente vou trabalhando as minhas virtudes, vou conseguindo ser uma pessoa virtuosa, sendo homem ou mulher, e assim eu vou cumprindo as leis divinas. Por exemplo, se eu não tivesse nenhuma compaixão, nenhum amor, nenhum respeito pela vida alheia, eu saía matando todo mundo. Mas matar o outro, eu estou infringindo uma lei divina. Então, quando eu começo a trabalhar as virtudes relacionadas ao respeito à vida, ao respeito ao próximo, eu cumpro a lei de Deus, que é não atentar contra a vida de ninguém. Então, a família ela vai me permitir o desenvolvimento das minhas virtudes, a sublimação da minha alma. Minha alma, ela tem potencialidade em ser virtuoso, eu só preciso desenvolver essas virtudes. E eu vou desenvolver isso nas relações. Eu não preciso me casar para desenvolver as virtudes, eu não preciso ter filhos para eu desenvolver as virtudes. Não tem essa regra, você precisa casar. E se você não tem necessidade de casar, ou se não deu certo para você o casamento, ainda assim você tem condições de desenvolver essas virtudes da mesma forma. Como? Nas relações familiares, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu primo, se você não tiver filhos, com seus sobrinhos, no seu trabalho. Qualquer situação de relacionamento você pode desenvolver. Porque, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês entenderem. Como que eu vou desenvolver a paciência se eu não me vejo impaciente? E como eu vou me ver impaciente se eu não estou relacionando com ninguém que me deixa impaciente? Então, até quando eu vou no banco e que a fila está demorando demais, eu estou no mundo de relações, né? Porque alguém organizou o banco daquele jeito para que as filas sejam quilométricas e para que seja demorado, né? Então, tem uma organização humana que exige de mim uma paciência. Então, é isso. Então, isolado do mundo e das relações, eu não conseguiria desenvolver virtudes, porque eu nem saberia que virtudes eu preciso desenvolver. Uma moça falou pra mim que ela é muito nervosa, né? Ela falou que queria ser serena, que queria ter uma paz espiritual, mas que ela é muito nervosa. Olha que legal, ela detectou que ela é nervosa e ela já sabe que ela precisa trabalhar a serenidade e a paz de espírito. Então, são nas relações. Então, mas ninguém precisa se casar ou ter filhos ou constituir uma família, né? Constituir, porque nós temos a família de origem, né? Mas constituir uma família para desenvolver virtudes. Então, a partir do momento em que eu me caso, que eu vou morar junto com alguém,
casamento formal ou não, eu já sou uma família. Eu e meu esposo somos uma família. Então, assim, existem muitos desafios na família. Existem muitos problemas na família, muito desafio. Às vezes a gente tem um problema, por exemplo, um parente difícil e muito próximo que fica intrometendo na nossa relação. E nós não podemos, eu não posso fazer nada, meu marido não pode fazer nada, mas não deixa de ser um problema para a família. Então, existem vários problemas e de todas as ordens, né? Na família. Por isso que a família não é perfeita, né? A família perfeita é aquela que não tem problema. Problema sempre tem. Agora é muito interessante também, muito interessante a gente compreender que esses desafios em família, esses conflitos em família, todos eles, de todos os níveis e todos os graus, retirando as partes patológicas, né? Às vezes existem uns conflitos que são patológicos, aí não vou entrar nessa questão. Mas esses conflitos de, o marido não me valoriza, o marido não gosta de ficar em casa, o marido sai demais, o marido bebe, o marido não sei o que, ou a esposa não sei o que. Então esses conflitos assim mais comuns que existem na família, é muito interessante a gente entender que eles são conflitos, eles são desafiadores, mas mesmo assim a família, ela traz, e no relacionamento conjugal principalmente, né, que é a relação mais desafiadora, ela traz ao mesmo tempo uma riqueza para eu desenvolver as potencialidades da minha alma no campo das virtudes. Então, assim, eu posso falir porque é complexo, é desafiador, mas ao mesmo tempo, se eu conseguir desenvolver as minhas virtudes que esse casamento conflituoso me proporciona, a sublimação é muito maior do que em outra relação. Só de irmão, que eu vejo de vez em quando, que não vai me trazer ferramentas, né? É o irmão lá, eu aqui, moro sozinha, só me relaciono com pessoas no trabalho. Eu posso desenvolver as minhas virtudes? Posso, mas o trabalho para isso, ele exige muito menos de mim, né? Bem menos, porque eu não tô dormindo com aquela pessoa, eu não estou almoçando com aquela pessoa, eu não tenho que fazer nada com aquela pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas eu deixei meu trabalho, ela ficou lá. Ela pode fazer coisas horríveis comigo, me destratar, mas ela não é o meu marido, ela não é a minha esposa, então o impacto é diferente. Então, é mais cômodo para nós a gente estar numa relação em que não é conjugal do que numa relação conjugal, porque a relação conjugal, esses próprios conflitos que surgem pelas diferenças de pensamento, porque somos indivíduos e somos diferentes, é um convite para que desenvolvamos esse amor proposto por Jesus, que é o amor fraternal, porque o amor fraternal é o que sustenta o casamento, não é a paixão. Não é o sensualismo, não é nada relacionado à sexualidade, porque a partir do momento em que desenvolve o amor fraternal, desenvolve o respeito, a cumplicidade, tá? O compromisso, porque a família, ela é um compromisso, tendo filhos ou não, você se comprometeu com uma união de alma. Vocês estão numa união de alma que vai muito além do corpo físico. Então é importante o convite da vida, a partir do momento que você casou, é que vocês invistam no casamento, no limite das forças de vocês. Se tem alguma coisa errada com o cônjuge que te deixa chateado, chama ele para conversar, chama ela para conversar. Fala como você se sente com aquele comportamento dele. Não é listar os defeitos dele, não é dizer para ele que ele tá errado agindo daquele jeito. É dizer assim, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim, eu me sinto desse jeito, eu me sinto muito mal, então assim, me ajuda a superar isso, né? Eu queria que você falasse alguma coisa, eu queria ver o que você pode fazer para eu não me sentir assim, né? Porque é importante que você diz também para o parceiro aquilo que está te incomodando, ou para a esposa, aquilo que te faz sofrer. Olha, é importante a gente dizer como que a gente se sente quando o cônjuge faz alguma coisa que a gente não gosta. Assim como é importante também falar da sua alegria, da sua felicidade, quando ele também te agrada, né? É muito importante, porque isso é bom para o outro, ele saber, puxa, agradei, né? Nossa, que bom. É muito importante. Então, assim, eu acho que é super importante
importante entender isso, que um casamento não é perfeito. Entender que é na família, que é na relação conjugal que eu vou ter a riqueza de desenvolver as minhas virtudes. Uma vez que eu entrei nessa do casamento, é importante que eu invista nele exatamente para que eu desenvolva essas virtudes. Então, esses desafios da relação conjugal é ao mesmo tempo uma riqueza para desenvolver as potencialidades da alma que talvez em outra relação eu não vou ter, tá? Então, sabe aquela... E muitas vezes também a dificuldade do seu marido, por exemplo, ai, meu marido é muito frio, meu marido não é carinhoso, meu marido... E às vezes, né, você fica sentindo mal com isso, né? Não importa o que, mas vamos supor que seja isso. Então, olhar para você e falar assim, bom, qual o convite da vida, desses planos divinos? O que que eu preciso trabalhar em mim, né, para que eu não tenha esse sentimento com relação ao outro? O que que eu posso fazer? Porque muitas vezes não é dizer pro outro, você tinha que ser mais carinhoso comigo, porque às vezes, gente, é natural dele, ele vai ser carinhoso porque você tá pedindo carinho, no outro dia ele não tá lembrando mais. Então, geralmente é pensar assim, o que que a vida tá me convidando? Porque o outro, ele sempre vai sinalizar para você onde você precisa melhorar. E o parente difícil, ele é, na verdade, aquele que mais sinaliza. E é igual eu falei, às vezes em outro grau de parentesco você não tem tanta oportunidade igual no casamento, porque no casamento você está praticamente o dia inteiro com a pessoa, você está dividindo tudo com a pessoa. Você tem que dividir a conta bancária, você divide a cama, você divide o quarto, você divide a mesa de jantar, você divide a comida da casa, você divide tudo, as resoluções, como que vai resolver, como não vai. Agora, é muito importante no casamento também que os dois estejam comprometidos no limite das suas forças, do seu entendimento, fazer com que esse casamento dê certo. Agora, existe algumas gravidades no casamento, patologias, então, gente, eu nem tô entrando nisso, tá? Porque um casamento, ele te pede aceitação, paciência, renúncia, resignação, ele te pede muitas virtudes, perdão, caridade. Amém. Bom, gente, então é isso, né? Eu acho que eu já falei demais, né? O que eu quis mostrar pra vocês é isso, a gente entender que a partir do momento em que você assume o compromisso com o outro, entender que esse compromisso é muito sério, que é a formação de uma família. A filha, ela é convidada a desenvolver esse amor incondicional. É o lugar digamos, mais propício, é o mais rico. Então, entender que essa necessidade da gente formar uma família não é à toa, ela tem um propósito divino. Então, vale a pena, tirando a parte casos de violências, de patologias, importante sempre conversar com o cônjuge e sempre tentar resolver essas questões, tá? Essas questões, qualquer questão que possa acontecer no casamento, tentar resolver. E é importante também que os dois estejam empenhados em fazer dar certo. Um casamento que dá certo não é um casamento que não tem problemas. Um casamento que dá certo não é um casamento assim, eu tô com esses problemas, já resolvi os 3, estamos felizes, agora acabou. Não, os problemas, eles vão surgindo com o tempo, eles vão surgindo com desemprego, eles vão surgindo com algo que você às vezes faz de errado e de repente vocês têm uma perda material muito grande, isso pode ser um problema. Então são várias coisas que podem acontecer no decorrer desses anos de casamento. Então é importante a gente saber disso, sabe? Não é assim, meu namorado é assim, mas isso aí de repente a gente resolve e aí tudo bem, né? Se ele se resolver nessa questão e nessa, tá tudo bem, então nosso casamento vai dar certo. Não, sempre vai ter problemas que podem abalar as estruturas de um casamento, sempre nós vamos ter esses tesouros e essas ferramentas para que nós desenvolvamos virtudes, tá? Então os problemas do casamento, na verdade, eles são ferramentas. É claro que a gente não tem que atrair os problemas para nós, né? Se a gente não tiver certos problemas, ótimo, mas aqueles que surgirem, que a gente entenda que são ferramentas para que nós possamos desenvolver as virtudes. O muito importante nunca, jamais acreditar que você pode mudar o outro, que
que seja seu filho, que seja seu marido. Deus não nos deu esse poder. A única transformação possível é a autotransformação. O que nós podemos é ajudar o nosso cônjuge numa dificuldade que ele tem, orando, dando o exemplo, amando, tendo paciência, conversando, acolhendo. Isso é ajuda. Mas achar que você vai mudar ele, você não vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que, eu vou fazer assim, eu vou ser carinhosa, eu vou assim, e quem sabe ele muda. Aí a pessoa não muda, aí o que acontece? Você pôs uma expectativa nas suas atitudes, aí a pessoa não muda e você fica decepcionado e o tombo é muito grande, porque você fala, puxa, eu fiz tudo que uma boa esposa deve fazer e ele não mudou. Claro, porque ele só vai mudar se ele quiser mudar. E para mudar, gente, toda transformação, a pessoa tem que cair em si, ela tem que perceber as consequências que pode ter as atitudes dela. Ela tem que se ver no equívoco. Ela tem que se perceber, porque tem gente que tá no equívoco e não aceita, ele acha que tá certo. Você pode ver isso no trânsito. A pessoa tá fazendo errado e ela acha que ela tá certa. Ela tá infringindo uma lei de trânsito e ela acha que ela tá certa. Ela xinga você, que você tá certa e ela xinga você. Então se a pessoa não entende, que ele tá equivocado, não tem transformação. Depois que ele entende que ele tá equivocado, ele tem que querer melhorar, querer se transformar. Se ele não quiser, não adianta também só saber que ele tá equivocado. E depois que ele querer e acionar a vontade, ele ainda vai ter todo um trabalho para se transformar. Aí é nesse momento que onde há diálogo, os dois dialogando, a esposa vai ajudar naquilo que cabe a ela ajudar, tá? Então não pense que você vai mudar seu marido um dia, não pense que você vai conseguir mudar, porque isso não existe, tá? A transformação da pessoa a pessoa só pode ser transformada pela autotransformação. Jesus ajuda e muito. Mas ele mesmo diz, vinde a mim. Vinde a mim. A pessoa tem que se reconhecer no equívoco, tem que se reconhecer sobrecarregada, tem que se sentir cansada. Muitas vezes ela percebe o equívoco e ela já quer trabalhar para mudar, mas muitas vezes, enquanto não bate o cansaço, enquanto ela não se sente sobrecarregada de estar se equivocando, ela não tenta mudar. Tá? Casamento tem muito assunto. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo para mim que depois a gente pega umas outras questões e conversa aqui, mas no início é só isso. Então é isso, gente. Se gostou, curta, compartilhe, assista com seu marido, passa para sua amiga assistir com o marido dela. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.